Pessoal, vamos aí mais uma videoaula, capítulo 2, equações diferenciais de primeira ordem, do livro aí Boyce e de Prima, tá bom? Seção 2.6, equações exatas e fatores integrantes. Vamos a uma parte teórica aqui rapidamente. Vamos considerar aqui uma classe de equações conhecida como equações exatas, tá bom? Então, uma classe nova aí que nós vamos estudar de como resolver essas equações diferenciais, para as quais também existe um método bem definido de solução. Lembre-se, no entanto, de que as equações de primeira ordem podem ser resolvidas por métodos de integração elementares, não é isso? E são bastante especiais. A maioria das equações de primeira ordem não podem ser resolvidas dessa maneira, com esses métodos bem simples, né? Mas algumas delas a gente consegue aí com a técnica adaptar para ficar uma resolução mais adequada, tá? Então, nós vamos trabalhar a partir desse exemplo, tá? Resolva essa equação, 2x mais y² mais 2xy, y' igual a 0. Nota que essa equação não é separável por causa desse fator aqui, tá bom? Desculpa. Então, não vamos poder usar a técnica das equações separáveis, tá bom? Então, isso aqui está fora de cogitação. Também, diretamente pelo fator integrante, fica difícil aqui, fica complicado. Você também não consegue trabalhar por fatores integrantes, tá bom? Então, fatores também não daria certo aqui. Não é uma solução, portanto, bem simples, né, de ordem linear. Então, o que a gente deve fazer? Então, a gente vai desenvolver um métodozinho justamente para a gente trabalhar as equações exatas. A equação não é linear, então o que torna ela até um pouco mais complicada, né? Como a gente viu aqui, tem uma partícula que deixa ela não linear, y'. Esse y², melhor dizendo também, é um fator que quebra a linearidade, não é isso? E também não é separável, de modo que não podemos aplicar os métodos adequados, né, isso para esse tipo de equações. Entretanto, note que a função, então pensa, existe uma função como essa, né, aqui ela está caindo assim meio que de paraquedas, existe essa função, mas mais à frente a gente vai conseguir calcular essa função. Que função é essa, né? Mas existe essa função com uma propriedade tal que o que acontece? Essa função, essa letra aqui é psi, tá bom? Do grego. Então essa função psi de xy igual x² mais xy², ela é tal que se você derivar ela parcialmente em x, você tem essa parcela 2x mais y². Se você derivar ela parcialmente em y, você tem essa outra parcela que é 2x, tá? Só derivar parcialmente em y, não é isso? Aqui 0, 2xy. Derivando parcialmente em x, 2x, tá? Mais x aqui vira 1, y², tá bom? Então, derivando em x, fica realmente essa parcela, derivando em y, essa parcela. Então, note que essa função aqui, psi, ela é tal que essas derivadas parciais coincidem. Isso aqui não é casual, ó. Note que isso aqui coincide com uma coisa muito interessante. Olha aqui, ó. São essas parcelas aqui, ó. Nota lá, ó, 2x mais y², 2x mais y², 2xy, 2xy, tá? De modo que a gente pode pegar essa equação aqui, tá? E a gente pode reescrevê-la dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. A primeira parcela lá a gente viu que é derivada parcial de psi em relação a x, mais a segunda parcela a gente pode substituir pela derivada parcial de psi em relação a y. E como é que surgiu isso aqui? Como é que surgiu isso aqui? A gente só substituiu aqui, né? E o y' ficou dy dx, tá? Então, a gente supostamente encontrou uma função psi tal que as derivadas parciais dela nos remontam aí às parcelas da equação diferencial. Essa é a grande jogada aqui, tá bom? Então, fica isso aqui, de fato. Agora, como a gente resolve essa equação? Qual é o processo de resolver essa equação? Note que essa primeira soma aqui, se você relembrar a ideia da regra da cadeia, não é isso? Para
funções de duas variáveis, você pode fazer a derivada dessa função, né? A derivada dessa função, né, da psi de xy, né, uma derivada de uma função de duas variáveis, quando você derivar ela, você vai ter, pela regra lá da cadeia desse tipo de função com duas variáveis, você vai ter exatamente isso aqui. Ou seja, isso aqui procede disso, dessa derivada. D de psi dx, ela é igual, não é isso? Lá pela regra da cadeia. Aqui, eu vou colocar aqui ao lado para a gente pensar melhor. D de psi dx. Isso aqui, então, lá pela regra lá da cadeia, quando a gente viu para esse tipo de função que tem duas variáveis, tá? Se tivesse uma variável só, a gente sabe como é que seria, né? Mas ela tem duas variáveis e você está derivando em relação a x. Então, o que você faz? Isso aqui é del psi del x dx dx mais del psi del y dy dx. Isso aqui é o desenvolvimento, né, da derivada aqui dessa função de duas variáveis. E dx dx é 1, né? Então nota que isso aqui é exatamente isso que a gente tinha anteriormente. Ou seja, esse primeiro bloco aqui da esquerda a gente pode simplificar justamente como isso aqui, ó. Tá bom? Então esse bloco inteiro aqui da esquerda ele vira apenas d de psi dx de xy, tá bom? D de psi, que psi é uma função de xy, né? D de x. Certo? Isso aqui é derivada de quem é a função psi, que a gente já tem ela desde o começo, x ao quadrado mais xy ao quadrado. Então, sabendo a função, então isso aqui é o mesmo que você derivar isso, que é igual a zero. Tá certo? Porque zero daqui, tá? A gente substituiu isso aqui por essa expressão, que é igual a essa, não é isso? E por fim é igual a zero. Tá bom? Então nota que já está ficando interessante, porque a gente integrando de um lado e do outro, essa expressão já sai, é o que vai acontecer aqui, ó. Integrando. A ideia aqui é o seguinte, nós vamos integrar todos os membros aqui. Nota que você tem três expressões aqui, mais duas delas, as duas primeiras são equivalentes, né? Só colocou aí para colocar equivalência, montar a equivalência. Então, integrando aqui, integrando aqui, integrando aqui, o que a gente tem? Aqui vai sair a função, certo? Aqui vai sair a função e aqui vai virar uma constante. Então vai surgir isso aqui, ó. O psi de xy é o mesmo que x ao quadrado mais xy ao quadrado, que foi essa derivada, que é igual a uma constante. Agora nota, isso aqui é solução. X ao quadrado mais xy ao quadrado igual a uma constante. Isso aqui é já uma solução geral, entendeu? Já uma solução geral para a equação diferencial que nós estamos procurando. Por quê? Porque isso aqui, que é o mesmo que psi xy, né? Isso aqui é o mesmo que psi, e o psi é solução dessa equação diferencial. Note que essa equação diferencial, a solução dela é uma função, essa função é psi, tá bom? Que é uma substituição, não é isso? Ó, entre as derivadas parciais em psi, que substituiu as parcelas da nossa função original. Certo? Então, dessa função original surgiram parcelas envolvendo a função psi, né? De modo que a função foi reescrita assim, que a solução disso é psi, e de modo que a gente encontrou o psi com essa expressão. Então, isso aqui é a solução de psi, que é a solução dessa função original aqui, tá bom? Bem, vamos avançar aqui então em nossa explanação. Ok? Então, isso aí é uma solução implícita, né? É dada implicitamente a solução que a gente está procurando. Uma pergunta é, como é que a gente reconhece que uma função é exata? Antes da gente sair calculando, antes da gente já investir um tempo nisso, como a gente reconhece que uma função é exata? Então, há um modo geral, ou seja, uma regrinha geral que nos mostra como que a gente pode fazer essa espécie de
teste, tá bom? Acerca da função ser ou não exata, tá? Aqui só foi mais um desenvolvimento teórico da mesma coisa que eu falei lá atrás, tá bom? E aqui a gente tem um teorema, então, 261. Esse teorema, então, vai objetivamente mostrar para a gente como é que a gente identifica se uma equação é exata, e se for, então a gente investe todo um tempo para resolvê-la, né? A função, do modo geral, você coloca nessa estrutura, né, para facilitar e encaixar com o teorema, com as convenções, né? Essa primeira parcela vai ser uma função m de xy. Isso que acompanha o y', né, a derivada, né, você vai chamar de n de xy, tá? Nota que se a gente voltar lá, vamos voltar lá e identificar lá a nossa equação, tá? Voltando aqui, vou apagar, tá certo? Vou apagar aqui. Então, se a gente precisasse identificar quem é m de xy e n de xy, aqui, ó, bem fácil, ó. Isso aqui seria o nosso m de xy, isso aqui seria o nosso n de xy, tá bom? Para a gente trabalhar com, aliás, o n só até aqui, tá? O n isso e o m isso, tá? Para a gente identificar essas partes para a gente usar o teorema. Então, aqui, ó, uma equação diferencial é exata em R, tá? Somente se ocorre o quê? O m derivado em y for igual ao n derivado em x, tá bom? Ou seja, vai existir uma função psi satisfazendo também essas equações aqui. Essa parte aqui vai ser a psi derivada em x. Essa parte aqui é psi derivada em y. E se você fizer isso e derivar em y, tem que ser igual a isso derivada em x. Tá bom? Parece um pouco confuso, mas basicamente deve concentrar aqui, tá? Deriva m em y, isso tem que ser igual a n em x. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Resolva a equação diferencial. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar o seguinte: essa função, ela tem que exponencial em y, tá? Então, ela já não é linear, você já não trabalha, também não é separável, também você não vai poder utilizar aqueles primeiros métodos do fator integrante, etc., para funções lineares. Então, o que você tem que pensar? Será que é exata usar esse outro método? Será que ela é uma função, né? Uma equação aí exata? Então, como é que a gente faz? A gente faz o teste, né? M em y tem que ser igual a n em x. Quem que é m? Essa parcela. Quem que é n? Essa parcela aqui. Então, vamos derivar essa primeira parte em y e a gente vai ter o seguinte: cosseno de x, né? Derivando isso em y, cosseno de x. Derivando isso em y, isso aqui é constante, repete, mais 2x. Derivando EY em y é EY mesmo. E aí nós vamos ver se é igual a n em x. Então, nós vamos lá para o n e fazer a derivada parcial em x. Seno de x é, de fato, cosseno de x. Mas isso aqui vai ser constante, porque você está derivando em relação a x, tá bom? X ao quadrado, derivando em x, vai ser 2x e y é constante, repete. Derivado de menos 1 em relação a x é 0. Então, nota, cosseno, cosseno, 2x e y, 2x e y. Então, de fato, são iguais. M em y é igual a n em x. Tá certo? Então, essa é uma equação diferencial exata, tá bom? E aí a gente poderia proceder, aqui tá os cálculos, né? A gente poderia proceder agora à resolução dela. Então, nota que a gente explicou até agora, né? Basicamente o que é uma equação exata, tá bom? E como testar, não é isso? Foi o que a gente fez aqui agora. Agora, como resolver, ou seja, que você vai ter que encontrar uma função, não é isso? Psi de xy, isso a gente não fez ainda. E nós vamos fazer agora, tá bom? Vou abrir aqui, exemplo 1,
e vou desenvolver o cálculo, aliás, é o exemplo 2 já, não é isso? Exemplo 2, e vou desenvolver esse cálculo aqui, tá? Y cosseno de x mais 2x e y, tá? Mais seno de x mais x ao quadrado e elevado a y menos 1, y' igual a 0, tá certo? E a gente já sabe que é uma equação exata. Agora é o método de resolver. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente viu que essa equação é exata e essa parte, então, ela vai corresponder a uma função psi de x, y, só que vai ser uma derivada em x, tá bom? É como se a função fosse a potencial, né? Psi de x, y é a função potencial aqui. Vamos chamar ela, por exemplo, de geratriz, tá? E você derivando ela em x, você tem essa parcela. Y cosseno de x mais 2x e y. E por outro lado, isso aqui é a parte dessa função quando derivada em y, tá bom? Aí você vai ter seno de x mais x ao quadrado e y menos 1. Ok? Então a gente vai tentar, a partir disso, resgatar a função. Nota que a gente não tem, como no exemplo 1, que já foi dado, né, função psi, nós não temos. Então essa é a maneira de resgatar a função psi de x, y. Nota que aqui, nessa equação, vou chamar aqui 1 e aqui 2. Na equação 1, a gente pode fazer o que ali para resgatar a função psi? Uma vez que está derivada em x, a gente pode integrar em x ambos os membros, tá bom? Então a gente vai ter a função de psi em x, dx é igual a integral y cosseno de x mais 2x e y, isso aqui integrando, melhor dizendo, em y. Aqui a integral com a derivada se cancela, fica só a função, tá bom? Resgata a função. Essa primeira parcela vamos integrar em relação a x. Em relação a x, y é uma constante, então sai. Integral de cosseno de x vai ser seno de x. Então, seno de x, tá certo? Mais a segunda parte aqui EY é constante, repete. Integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2x ao quadrado apenas, né? E y, tá bom? Mais um g de y, uma constante, mas a constante aqui, como tem duas variáveis, é qualquer função de y aí, tá bom? Então nota que a gente já começou a resgatar a função psi de x e y aí. Mas ainda tem essa parte aqui que está indeterminada. O que a gente faz com essa função? Vamos derivar em y, porque a gente vai poder comparar com 2, tá bom? Com a equação 2 lá. Então isso aqui, ó, derivada em y, o que a gente vai ter? Seno de x mais isso aqui vai ficar exatamente a mesma coisa, x ao quadrado é constante, a derivada de y é y mesmo, mais g' de y. Comparando essa equação com 2, o que a gente tem? Ó, seno de x está aqui, x ao quadrado e elevado a y, x ao quadrado e elevado a y está aqui. Então isso implica que g' de y tem que ser menos 1 para, né, essa equação ser igual a essa, o g' de y tem que ser igual a menos 1. E isso a gente consegue resgatar então o g de y só integrando, né, tá certo? Integrando a derivada sai a função g de y é igual integral de menos 1 vai ser menos y. E eu não vou colocar constante porque a gente não precisa pegar, né, a função geral aqui, pode ser uma solução particular que já soluciona. Então, o g de y é menos y, simplesmente isso. Então, psi de x e y vai ser igual a y seno de x mais x ao quadrado e elevado a y mais o g
de y é menos y. Mais não, então colocar menos y. Menos y. Tá bom? Ok? E isso aqui vai ser igual a uma constante. Tá bom? Ou seja, essa é a solução procurada, solução geral, tá bom? Y igual y seno de x mais x ao quadrado e y menos y igual a uma constante, tá? Uma solução implícita, como a gente viu lá no começo, tá? E aqui o desenvolvimento dela até a gente chegar na solução, tá? Y seno de x, tá aqui, x ao quadrado e y menos y mais c, tá certo? Então vamos avançar aqui. Exemplo 3, resolva a equação diferencial. Então a gente vai, de novo, olhar os métodos anteriores, a gente vê que não dá certo, então a gente vai testar se é possível resolvê-la por uma equação exata, tá bom? Se ela é uma equação exata. Então a gente faz o testinho, m em y tem que ser igual a n em x, tá? Quem que é m em y? Vamos aqui derivar separadamente. Quem que é m em y? Ou seja, derivar isso aqui parcialmente em y. Então vai ficar 3x mais 2y, certo? Agora quem que é n em x? Derivar parcialmente n em x. Vai ser 2x mais y. Opa, aí você vai notar o seguinte. My é diferente de nx. Tá bom? É diferente. Portanto, equação não exata. E aí, não tem solução? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que não dá para usar a teoria que nós estamos trabalhando para equações exatas. Então, com base no nosso contexto, isso aí a gente não tem como resolver no momento. Tá bom? Diretamente. Ok? No momento, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver mais alguns detalhes e alternativas que tornam isso aí solucionável, né? Vamos avançar aqui. E é justamente agora, é isso que a gente vai estudar, uma técnicazinha que ajuda justamente a gente resolver ou ainda preparar uma equação que num primeiro momento não é exata, mas de repente a gente pode usar fatores integrantes e torná-la exata e resolver pelo método que a gente viu agora, tá bom? Então é esse o foco aqui da questão, tá bom? Por exemplo, essa questão, ela não é exata, mas nós vamos, exatamente esse é o exemplo que a gente vai usar lá na frente, a gente vai encontrar um fator integrante μ, mediante o qual a gente multiplica todos os termos aqui, etc. E ela vira uma equação exata. E aí a gente resolve como a gente tem resolvido até agora. Tá bom? Vamos lá a teoria então. Como trabalhar com esses fatores integrantes, tá? Para equações exatas. Algumas vezes é possível converter uma equação diferencial não exata em uma exata. Olha que interessante isso. Multiplicando essa equação por um fator integrante apropriado. E você vai ter que descobrir esse fator integrante. Para investigar a possibilidade de usar essa ideia em um contexto geral, vamos multiplicar a equação, essa equação aqui, pelo fator integrante, não é isso? Então, μ de xy vezes m, μ de xy vezes n, y igual a 0. Tá bom? Pelo teorema que a gente acabou de ver, né, que diz ou dá um teste para saber se a equação é exata ou não, né? Ela é exata se somente essa equação aqui, 24, ela é exata se somente se acontece o quê? Se agora esse produto virou o m, não é isso? E esse produto tomou o lugar do n. Então, se essa parte em y é igual a essa parte em x, que é o que está escrito aqui, ó. Essa parte que é um produto de μ por m, derivando parcialmente em y, foi igual a essa derivando em x. Desenvolvendo esse teste aí, tá bom? A gente tem o seguinte. Como m e n são funções dadas, a equação 25 diz que o fator integrante μ tem que satisfazer a equação diferencial parcial de primeira ordem. Isso aqui é o quê? O desenvolvimento disso aqui, tá? Como é que a gente desenvolve isso?
derivada do primeiro, né, em y, pelo segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada parcial em y, do segundo, né? Aqui é a mesma coisa, isso aqui é a regra do produto, né? Derivada do primeiro pelo segundo, né, em x, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo em x, tá? Aí acontece só o seguinte, que aqui ele fez só uma fatoração, né? Colocou tudo que tem mi, ó, esse e esse colocou junto, né? Esse vem para cá e esse foram para lá. Então vai ficar assim, ó, mi de ym menos mi de x n mais my menos nx mi, já fatorei aqui igual a zero, tá bom? Ó, esse aqui vem para lá, não é isso? Negativo, o mi em evidência, então fica m em y menos nx, que é isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui a gente só manipulou ali os locais, né, para lá e para cá. Então nota aqui, ó, mi de y é o que aparece aqui, menos n mi de x é o que aparece aqui, mais essa parcela aqui é igual a zero. Tá bom? Então, essa equação aqui diz que essa aqui vai ser exata, não é isso? Se a gente conseguir um mi de x aí, um fator integrante, mi de x não, um fator integrante, né? Que solucione essa equação 26 aí. Né? Então aqui, ó, se pudermos encontrar uma função mi satisfazendo essa equação 26, que a gente acabou de ver, então a equação 24, isso aqui é uma consequência da anterior, né? A 24 será exata. Coisa que antes a gente só tinha 23 e não era exata. A 24 tem um fator. E se a gente conseguir resolver isso, ela é exata então. E a gente encontrou um fator integrante. A solução agora tem um detalhe também. A solução da equação 24 pode ser obtida, portanto, pelo método descrito na primeira parte da seção. Ou seja, uma vez que a gente encontrou o mi, né, que é um fator integrante, e a gente multiplicou a equação a 24, não é isso? Então a gente pode resolver a equação 24 como a gente resolveu o exemplo 2, se eu não me engano, né? Já aplicando a técnica aí para encontrar a função psi de x, y, encontrando a solução, tá bom? Se a gente encontrar, então, o fator integrante, a gente multiplica e essa equação vira um exato e a gente usa o método que a gente já estudou no exercício, no exemplo 2 e resolve ela tranquilamente, tá? A solução encontrada desse modo também satisfaz a equação 3. Por quê? Porque a equação 24 é múltiplo da equação 23, né? Multiplicou todo mundo por mi, né? E virou a equação 24. Ou seja, elas são, vamos dizer assim, equivalentes, né? Se você dividir aqui por mi, você volta o que era antes. Então, a solução da 24 é a solução da equação original, tá bom? Uma equação diferencial parcial da forma 26, agora vamos voltar lá na equação 26. A gente chegou nisso aqui. Mas encontrar a solução disso, de uma equação diferencial parcial, pode ter mais de uma solução. Nesse caso, qualquer uma das soluções pode ser usada como fator integrante. Então você pode ter mais de um fator integrante também, tá bom? Essa possibilidade de não unicidade do fator integrante está ilustrada no exemplo 4. Agora, outra coisa interessante é que essa equação é muito difícil de resolver, né? Então, a gente vai trabalhar ainda com algumas condições para simplificar nosso cálculo aí. Então, infelizmente, a equação 26, que determina o fator integrante mi, é em muitos casos, pelo menos tão difícil de resolver quanto a equação original. E, aparentemente, a gente não teria muito ganho aí, né? Portanto, embora em princípio o método de fatores integrantes seja ferramenta poderosa para resolver equações diferenciais, na prática só pode ser usado em alguns casos especiais. As situações mais importantes nas quais os fatores integrantes simples podem ser encontrados ocorre quando mi é uma função de apenas uma variável, ou x ou y, e não de ambas ao mesmo tempo. Então nós vamos trabalhar com essa limitação, considerando que
o fator integrante vai ser uma função de uma única variável, tá bom? Então a gente vai limitar isso dessa maneira, ó. Vamos determinar condições necessárias sobre m e n para que a equação 23, né, tenha o fator integrante que só dependa de x, tá? Supondo que μ é uma função só de x, nota, a derivada parcial μ em relação a x se reduz à derivada ordinária dμ dx, tá bom? d de μ dx, tá? Então isso aqui, como só a função μ só depende e só está dependendo, isso é uma função de x, então isso aqui são coisas idênticas, né? Ela vai ter a derivada parcial em x, mas essa derivada parcial vai ser a derivada ordinária, porque ela só tem x, tá bom? E uma vez que a função só consta de x, só é dependente de x, então μ de y igual a 0, tá? Então, se a gente... nota que a gente está limitando bastante, entendeu? A gente está considerando μ uma função apenas de x. Com isso em mente, essa escrita vira essa e isso aqui fica 0, porque a gente limitou bem, tá bom? E a gente pode substituir essas informações lá na equação 26, que é essa aqui, que tá expressando, né, uma equação aqui geral para se descobrir o fator integrante, né, que veio dessa aqui, ó, quando a gente multiplicou, não é isso? Multiplicou, fez o teste aqui para ser exata, não é isso? Essa equação diferencial, e aqui simplificou ela, ficou isso. E a ideia é que por isso aqui a gente consiga encontrar o fator μ, o fator integrante, né? Mas essa expressão é muito difícil, como a gente viu, muito complicada, e a gente precisou limitar, então, o fator integrante a ser uma função apenas de uma variável, e nós estamos considerando apenas de x aqui. Então, considerando o fator apenas de uma variável, né, então isso aqui vira isso, e isso vira isso, e a gente vai substituir lá. Ou seja, a derivada parcial de μ em x vai virar dμ dx, e a derivada parcial de μ em y vai virar 0. Ou seja, isso aqui já é 0, ó. Não é isso? μ em y, derivada de μ em y é 0, vezes m, então essa parcela já zera. Tá bom? E isso aqui a gente viu que é uma derivada, então, ordinária, tá bom? dμ dx. E o resto a gente deixa dessa maneira, de modo que a gente teria o seguinte, eu vou tentar escrever aqui em cima para a gente não sair dessa página aqui. Então, menos n d de μ dx virou uma derivada ordinária, mais my menos nx, μ igual a 0. Vamos passar esse negócio para lá. Então, my menos nx μ é igual a n d de μ dx, tá certo? Passa esse n para cá dividindo, aqui ó, passamos o n para lá dividindo, e agora a gente tem uma expressão que a ideia é, por essa que a gente consiga, integrando, né, e resolvendo essa equação diferencial, que aparentemente é mais simples do que a 26, a gente consiga encontrar esse fator integrante μ em relação, não é isso? Sabendo que esse μ está dependendo somente de x. Se esse μ depender de x e y, esse método também já não vai funcionar, tá bom? Que é, então, o desenvolvimento aqui, ó, tá? Esse desenvolvimento final, ó, tá bom? Então, agora a gente tem uma outra regrinha para saber se dá para usar esse fator integrante. Isso aqui, ó, vai ter que ser dependente apenas de x, que é o que está escrito aqui agora, ó. Se m em y menos n em x sobre n, ou seja, essa parte aqui,
Se isso aí é uma função só de x ou só de y, né? De repente o procedimento seria um pouco diferente, né? Mas você poderia fazer para y também, tá? Se é uma função só de x, então existe um fator μ que só depende de x. Além disso, μ de x pode ser encontrado resolvendo a equação 27, essa aqui. Tá? Aí você consegue, se isso aqui der uma parcela só em x, você vai usar a equação separável aqui e você resolve essa equaçãozinha diferencial, mas você consegue resgatar o μ aqui, μ de x, tá? Então ela é uma equação linear separável e dá para solucionar. Então, um procedimento semelhante pode ser usado para determinar as condições sobre a qual a equação 23 tem um fator integrante que só depende de y, né? Como eu falei. Então aí um exemplo aí, ó. Encontre o fator integrante para a equação e depois resolva a equação. Nota que essa equação é 19, lá de trás, ó, do exemplo 3 aqui, ó, essa 19, que a gente olhou direto ela aqui, 3xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais xy, y' igual a zero. A gente olhou ela de cara e ela não era uma equação exata. Entendeu? Então agora você olha para ela com outra possibilidade. Você olha para ela e ela não é exata, ok, mas é possível trabalhar com um fator integrante para resolver essa equação, certo? E qual é esse fator integrante que eu tenho que encontrar, ou que característica ele deve ter? É isso aqui, ó. Primeiro, se isso aqui é uma função só de x, tá bom? Então, existe um fator integrante e a gente resolve ele assim, dessa maneira. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? My menos nx sobre n. Então, ó, my menos nx sobre n tem que ser uma função só de x. Vamos testar para ver se isso é verdadeiro. Tá? Então, seria um primeiro passo aí. Então, quem é m em y? Isso aqui, tá? Então, vai ser 3x mais 2y. Tá certo? Menos quem é n em x? Menos 2x mais y. Certo? Vou colocar aqui, né? Menos é da fórmula nx, 2x mais y. Tá certo? Sobre n. Quem é n? X ao quadrado mais xy. Tá? Agora aqui, ó, 3x mais 2y menos 2x menos y sobre, fatorando aqui em x, vai ser x mais y, tá? Vou finalizar aqui em cima, ó, 3x menos 2x dá x. 2y menos y dá y. Dividido por x, x mais y. Nota que isso aqui, como x mais y não dá zero, né? Pelo menos a gente tem que impor essa condição, tá? X mais y diferente de zero. Então, a gente tem que essa expressão 1 sobre x, que só depende de x. Olha só que interessante. Então, isso aqui é o primeiro passo, testezinho. Se isso aqui só depender de x, então quer dizer que essa equação pode ser multiplicada por um fator integrante e ela vai se tornar uma equação exata, tá bom? Então, primeiro passo, beleza, foi o primeiro teste. Segundo passo é o descobrir quem é, vou fazer o segundo passo aqui. Segundo passo é eu descobrir quem é, então, esse μ de x aqui. Esse μ em função de x. Como é que eu descubro ele? Então, a gente volta aqui e usa essa expressão mais completa aqui, ó. dμ de x vai ser igual essa expressão toda, my menos nx sobre n, é μ, certo? Como a gente já calculou isso aqui e deu 1 sobre x, então a gente faz assim, ó, é igual a 1 sobre x vezes μ. Nota que isso aqui é uma equação, então, separável, né? A gente pode multiplicar até cruzado aqui, a gente vai ter, então,
d de mi sobre mi é igual a d de x sobre x. E a gente pode integrar de um lado e do outro. A gente vai ter ln de mi de um lado, ln de x do outro, mais uma constante. Elevando todo mundo aqui, colocando, melhor dizendo, uma função exponencial, né, cujo expoente, então, vai ser esses membros. Então, a gente tem o seguinte, corta aqui, a gente tem a função mi, vai ser igual a, corta isso com esse, x, mais isso aqui vai ser uma constante, e elevado a x vezes uma constante, não é isso? Deixa eu até melhorar aqui. X vezes uma constante. Tá certo? Essa constante a gente pode pegar ela 1, tá? Não precisa ser uma expressão geral, como a gente quer só um fator, tá? Então a gente pode usar essa constante como sendo 1. Então nosso mi é igual a x, simplesmente isso. Nosso mi é x. Conseguimos descobrir. Então agora essa equação aqui 19, ela pode ser feita da seguinte maneira: 3xy, esse aqui é o exemplo 4, não é isso? Exemplo 4, 3xy mais y ao quadrado, mais x ao quadrado, mais xy, y igual a zero. Então a gente fez todo um debate e a gente descobriu que essa equação, ela pode ser uma equação exata, uma vez que existe um fator integrante mi, é isso? E a gente encontrou esse fator integrante mi, que é x. Pronto, agora como a gente resolve ela? Multiplica esse fator em todos os membros, não é isso? E ela vai virar uma equação exata, e a gente resolve pelos mesmos métodos que a gente resolveu as outras anteriormente, tá? Então 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais x ao cubo mais x ao quadrado y igual a zero. Isso aqui, segundo o teorema, é uma equação exata. Exata. Será? A gente pode até fazer aquele testezinho, né? O m em y tem que ser igual ao n em x, tá bom? Então vamos fazer aqui rapidinho. Então, derivando isso aqui em y, vai ficar 3x ao quadrado, aqui em y, mais 2xy. É igual. Agora o n em x. 3x ao quadrado, mais 2xy. Ó, nota aí que bateu, entendeu? Agora ela virou uma equação exata. Tá certo? E então, como ela é uma equação exata, então agora a gente tem uma função psi derivada em x, né? Representa essa parte aqui. 3x ao quadrado, 3x ao quadrado y, mais xy ao quadrado. E um psi em y representa a segunda parte aqui, x ao cubo, mais x ao quadrado y. Tá bom? E a gente vai resgatar a função psi, que é a solução. Certo? Então, isso aqui a gente resgata a função psi. Isso aqui a gente integra em relação a y, a gente vai ter psi de xy é igual, integrando em x, né? X ao cubo sobre 3, corta com 3, então vai dar x ao cubo y, mais x ao quadrado sobre 2y ao quadrado, mais uma constante, que é um g de y. Derivando essa função psi em y, para a gente comparar com isso que a gente já tem, tá bom? A gente vai ter o seguinte, derivando em y, x ao cubo, mais derivando em y, 2, né? E dividido por 2 já some, então vai ser x ao quadrado y, mais g' em y. Comparando isso com essa aqui, o que a gente tem? Portanto, a g' de y tem que ser 0, para elas serem iguais, não é isso? Nota que isso aqui já está aqui, isso aqui já está aqui, e esse g' de y, aqui não tem nada, é 0, para elas serem iguais, isso aqui também tem que ser 0. Se g de y é igual a 0, a gente pode integrar, o g de y vai ser uma constante.
Portanto, nosso psi de xy vai ser igual a x ao cubo y mais x ao quadrado sobre 2y ao quadrado mais uma constante. E a solução? X ao cubo y mais x ao quadrado sobre 2y ao quadrado igual uma constante. Tá bom? Isso aqui é a solução geral. Nota que a gente ia fazer isso aqui igual a uma constante, né? Esse passa para lá, mas essas constantes não são a mesma exatamente, né? E no final ia virar uma constante de qualquer modo, tá bom? Então tá aí a solução. X ao cubo y mais x ao quadrado sobre 2 y ao quadrado igual a ser uma função aí implícita, tá bom? Vamos voltar lá e conferir não tem aqui a resposta final, tá bom? Mas essa é então a solução e um exemplo aí de como trabalhar esse fator integrante, tá bom? Para fazer a equação ser uma equação exata, tá? Aqui só a proposta de alguns problemas, se você quiser depois dar uma olhada aí, tem no livro também. Não esqueça de ler o livro, reforçar aí o entendimento, tá? Boyce de prima, equações diferenciais. Espero ter ajudado com essa videoaula. Até a próxima.